dia, meu nome é Fernando Taroso, eu sou aluno de Engenharia de Produção da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e do Polo de Franca. Eu vou apresentar o meu trabalho, que é um estudo de caso em que eu tive a oportunidade de participar numa indústria de artefatos de concreto armado, onde foi aplicada a manufatura enxuta. Então é um trabalho que eu achei muito gratificante, porque eu consegui aplicar muita coisa do que eu vi na faculdade. Durante esse curso eu apliquei na prática. Bom, esse trabalho é realizado em uma parceria entre o Instituto Senai de Tecnologia, junto com a empresa no interior do estado de São Paulo, através do programa Indústria Paulista Mais Competitiva, onde as empresas buscam melhorar sua produtividade, abaixar seus custos, né, devido à realidade econômica atual. Bom, esse estudo, então, ele trata de melhoria de processo, pensamento enxuto e o estudo de caso onde eu fiz parte desse trabalho. Tá? Essa melhoria de processo é a redução dos desperdícios, né? Ou seja, isso pode significar a sobrevivência das empresas, né? Pois reduzir custos em processos torna-as mais competitivas, melhorando a sua participação no mercado e, consequentemente, os lucros. Pensamento enxuto é a filosofia que busca eliminar esse desperdício. Né? Ela tem que introduzir e fazer parte da cultura da empresa. Então, como objetivo geral, então, é mostrar a implementação Lean na prática, né? Mostrar as etapas e resultados dessa implementação e, mais especificamente, nós vamos aproveitar para conhecer algumas ferramentas do Lean, como o mapa fluxo de valor, vamos aprender a identificar os pontos críticos, aplicar algumas ferramentas Leans e, no final, validar o processo. Bom, aplicando agora uma visão geral do referencial, da teoria que nós vamos usar, que foi usada nesse processo, e começando por um pouquinho de histórico. Né? Rapidamente, tudo nasceu no Japão no final da década de 50, devastado pela guerra, né, perdão. A produção em massa americana era o conceito difundido, né? Um conceito difundido pelo Henry Ford. E aí Taishi Wond assumiu uma responsabilidade de estudar e tentar trazer para o Japão, né? O que o Japão precisava fazer para mudar o cenário. Né? Chegou à conclusão que a sociedade japonesa era diferente, né? Então o próprio aluno declarou o seguinte: o problema nosso dele é bem diferente, era cortar custos e ao mesmo tempo produzir pequenas quantidades de muitos tipos de carro. Era essa a necessidade que ele precisava. E assim nasceu o Sistema Toyota de Produção, ou STP. Mais tarde, né, o MIT criou a versão americana do sistema, que é o Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, que é o principal caso desse trabalho. São várias as ferramentas Lean, né? Vou falar somente das que foram aplicadas nesse estudo de caso. Começando pelo mapa fluxo de valor, que representa uma visão geral de toda a informação que foi levantada na empresa, desde o PCP até os fornecedores, os tipos de processo, os estoques intermediários, quantos operadores tem em cada processo, né, os ciclos de tempo, o takt time, o lead time, né, de tempo de duração da mercadoria, até o armazenamento e o cliente final e o retorno para o controle de produção, para o PCP. E tem uma série de informações. Principalmente você pode anotar aonde você encontrou o problema. Tá? Então é uma ferramenta que é utilizada logo no começo e é importantíssimo na parte de Lean Manufacturing para detecção e planejamento do resto das ações. A segunda ferramenta foi o controle da qualidade, ou qualidade total, né? Onde você, eliminando defeitos dentro do sistema do processo produtivo,
você consegue, identificando as suas causas, né, e pegando os pontos fundamentais, você consegue reduzir tempo, desperdício de material, entre outras coisas, né? E isso aí aplica-se direto ao resultado do Lean. Uma outra ferramenta, a terceira, é a troca rápida de ferramenta, né? Existem dois tipos, né? Setup interno ou setup externo, né? Nesse caso foi o setup interno, onde nós tivemos que reduzir em torno de 20%, a quase 25% em torno do trabalho final, e ajudou muito a aumentar a produtividade, né? É uma questão cultural também. Associada a essa questão cultural, nós temos a última ferramenta aplicada, que foi a 5S, né? A 5S não é só organização e limpeza, né? Ela mexe com a cultura da empresa, ela mexe com a cultura dos funcionários. E houve uma alteração profunda no comportamento dos funcionários. O resultado foi bem visível. Princípios dos Lean. Nós temos vários princípios, também. Tem 14 princípios, mas vamos citar dois aqui que são mais utilizados pelo programa, né? São as bases do programa são a empresa paulista mais competitiva do Instituto Senai, que é o fluxo de valor e a produção puxada. O fluxo de valor é você identificar todas as atividades que não agregam valor, ou seja, aquelas que o cliente não quer pagar para ver, né? Por isso. Elas existem e, se possível, né, eliminá-las. Então fica evidente que as atividades que não agregam têm que ser eliminadas do processo. A segunda princípio, é a produção puxada. O conceito de produção puxada é você produzir quando tiver demanda do cliente. Ou seja, nesse caso da Copel aí, não foi possível fazer a produção puxada, né? Por uma questão cultural, ele não quis mexer nesse ponto. Ele deixou o estoque final sempre o mesmo, ele tem o seu controle, deu a sua justificativa e nós não conseguimos mexer nesse ponto aí. Nós mexemos realmente somente na produção, tá? O método, de acordo com o Lean, né? Estudo de caso é esclarecer o motivo pelo qual um conjunto de decisões são tomadas e como elas foram implementadas. Então isso aí justifica que o método implementado foi um estudo de caso e eu tive a oportunidade de participar. No caso aí, o método do Senai, né, aplicado pelo Senai, envolve 4 etapas: preparação, intervenção, monitoramento e encerramento. Preparação, você vai obter dados e montar o mapa fluxo de valor. Intervenção, você vai pegar o que você enxergou no mapa fluxo durante a preparação, vai fazer ações para ver se está tendo, se vai ter alguma alteração ou não. Monitoramento é ver se aquelas alterações elas são consistentes o suficiente para serem permanentes. Não são coisas que foram implementadas e podem voltar para trás. Se realmente o resultado foi um resultado incisivo e repetitivo durante a operação. E a última fase é a fase de encerramento. Nessa fase você vai analisar os dados e discutir o que foi conseguido, possível fazer durante o programa. É um programa de 120 horas, né? E tem tem uma característica de risco. Nós temos que achar 20% de produtividade, senão o cliente só paga metade do valor, porque foi realizado um trabalho, a outra metade ele só paga se atingir os 20% de produtividade. Então, começa pelo cliente, ele soube do programa de alguma forma, de algum tipo de divulgação e aciona o Senai através do site e a partir daí é agendada uma visita inicial. Então, o objetivo aí é você apresentar a manufatura enxuta, né? Nesse caso, nós atuamos numa linha de tubos de concreto, da família de tubos de concreto de 1,2 metros de diâmetro,
nessa empresa do interior de São Paulo, a Copel. Associando aí, fazendo uma associação do escopo do programa, né, com o escopo do que nós fizemos lá na manufatura enxuta, é o seguinte: a preparação, a fase de preparação, chama-se visita de diagnóstico, na primeira visita, e depois, na primeira semana, o mapeamento do fluxo de valor, indo ao Gemba já capturar informações. A fase de intervenção são as aplicações das ferramentas, né, para resolver os problemas identificados no mapa fluxo de valor. Nesse caso aqui, são 7 ferramentas. Nesse caso, foram aplicadas só 4 ferramentas. Tá? E o monitoramento e encerramento, né, são as análises que a gente faz das alterações que foram feitas no processo e documentação do que foi feito, do resultado alcançado e possíveis melhorias que não foi possível implementar. Tá? Então, essa é o link entre o programa do Senai e realmente o que é feito no programa de manufatura enxuta. Então, começando pela fase de preparação, a primeira fase, né? Preparação. O objetivo dessa fase é montar, no final da fase, o mapa fluxo de valor. Então, é montada uma equipe Kaizen. Com essa equipe é explicado a essência da manufatura enxuta, de desperdícios, princípios e algumas ferramentas. A partir daí, começamos a identificar e a mapear na mão. Os próprios funcionários vão fazer o mapa fluxo manualmente e depois vamos ao Gemba, né? Depois que vai ao Gemba, a gente consegue fazer o complemento desse mapa. No Gemba a gente faz a cronoanálise e, nesse caso, foram evidenciadas coisas que não agregam valor. Nós tivemos ali excesso de movimentação, excesso de manufatura, tempo de espera, necessidade organizacional da parte produtiva, oportunidades do setup e elementos comportamentais. A partir daí, aplicou-se as ferramentas necessárias. No final dessa primeira semana, está montado o mapa fluxo de valor. Tá? E com destaques aí, ó, tem 2 processos paralelos, que nós vou apresentar daqui a pouco, e o processo principal, onde foi feita a maior parte das alterações. Nesse processo paralelo, conseguimos a redução de um funcionário. E aqui nós conseguimos enxugar bastante coisa. Aqui, na parte do processo, já atingimos os 20%, né? Em torno de 25%. Com essa melhoria aqui, atingimos os 46%, que vai ser mostrado no final. O processo. São várias linhas, né? A empresa conta com várias linhas de produtos, né, de produção. Essa é uma delas, onde foi escolhido pelo próprio empresário, né? Pela própria gerência da empresa. Lá ao fundo tem o misturador, o dosador. Ao lado tem o misturador. Em paralelo a esse daqui, antes de começar, é montado o quê? É montado a parte estrutural do tubo. Tá? Em um outro galpão ao lado desse primeiro galpão. É feito através desse robô, é feita a montagem, ele solda automaticamente e solta a estrutura de tubo de concreto. Esse é o misturador. Tá? Em paralelo ao misturador, então, nós temos a montagem da estrutura. Esse misturador, ele mistura areia, cimento e brita, e de acordo com o produto, tem uma dosagem diferente, um tipo de areia diferente, um tipo de brita diferente. Tá? Bom, começando, monta-se primeiro a parte externa do molde, é encaixada junto com a estrutura de arame e um anel de base para segurar a massa. Né? Falta a parte de dentro. Isso aqui é encaixado e é levado, transportado lá para o dosador. Tá? No dosador, a parte interna, que fica fixa no dosador, é encaixado essa parte externa aí. Então nós temos o molde pronto assim. Depois é feito o enchimento do molde, compactação do molde, né? Depois dessa compactação,
volta, né? A mesma ponte rolante que trouxe o molde vazio, leva o molde com a massa para o local definitivo lá no fundo, né? E vai pegar depois outra estrutura de arame, outro anel e volta a repetir o processo. Então ele vai levar no descarte final. Lá no descarte final é feita a desmontagem. Essa desmontagem é um processo delicado, porque pode se perder toda a parte do tubo aí. Pode, né, uma batida ou uma pancada mais forte, a massa ainda está muito mole, pode perder parte do tubo. Complementando esse processo, enquanto o pessoal vai montando a outro molde para voltar para o dosador, é feito um trabalho de acabamento aí, tá? Bom, e depois tem a cura. Esses moldes ficam até o dia seguinte, até amanhã do dia seguinte, são 12 horas de cura, para ser transportado para o pátio final de armazenamento. Tá? Resumindo, né, o que nós vimos aí? Muito tempo de espera entre as atividades, falta de organização, falta de planejamento de setup no início e no fim das operações, excesso de movimentação e paradas excessivas. Essa ferramenta são as ferramentas dos 7 desperdícios visuais que a gente aplica nessa primeira fase para detectar os problemas. Tá? Conclusão. A Copel fabrica, em média, 40 tubos por dia quando nós chegamos lá. Né? Dividido por hora homem, são 7 homens por 8 horas, você tem a medição de 0,63, ou seja, 63% de produtividade. A meta é aumentar isso aqui em 20%. Tá? Viu-se movimentação, porém não foi necessário aplicar nesse momento. Numa segunda etapa é possível aplicar. Porém é um trabalho de investimento meio alto a nível de transporte dos tubos. Tá? Conseguimos diminuir a movimentação dos funcionários. Foi mexido na qualidade, no trabalho, no refúgio e na limpeza do equipamento. Então aqui nós tínhamos a meta de 76 minutos e diminui isso aqui, atingindo os 20%. Tá? A Copel diz que fabricava 40 tubos por dia. No dia que nós fomos lá tirar as medidas, fabricou-se 36 porque a ponte rolante estava com um problema de manutenção e ela parou 2 vezes, sendo que a segunda foi durante um bom tempo. Mesmo assim, eles fizeram 36 tubos. Então, pelo tempo que ela ficou parada, realmente acredita-se que eles fazem 40 tubos por dia. O takt time dá 713 tubos por segundo, então é uma quantia bem próxima daquilo que foi medido lá. Nós tínhamos um takt time lá de 11 minutos e 20 segundos por tubo, né? Onde nós conseguimos diminuir isso aí bastante. Tá? As ferramentas aplicadas no programa são essas 7 aí. Fluxo contínuo, trabalho padronizado e produção puxada, não foi possível realizar. Tá? Então nós realizamos o mapa fluxo de valor, como já foi citado. Vamos falar da troca rápida de ferramenta, qualidade na fonte e 5S. Então nós estamos já na parte de intervenção. Tá? Começa a segunda etapa do processo. Tá? Troca rápida de ferramenta. O que acontecia? Né? No final do dia, era 40 minutos para fazer a limpeza e no dia seguinte também era mais tempos. Reduziu-se o dia seguinte para em torno de 20 minutos e no final do dia cortou-se mais 20 minutos, ou seja, preparando-se para o dia seguinte. E ainda conseguiu preparar para o dia seguinte. Esse foi o maior ganho, ganhamos 6 tubos por dia aqui. Então a ação foi essa, né? Melhorar esse setup, onde a gente ganhou quase 6 tubos por dia. Tá? A segunda foi a qualidade na fonte, onde nós tínhamos aqui, eles paravam 4 vezes por dia para fazer limpeza de um vazamento do molde. E era só trocar uma borracha de R$50. Então aqui nós conseguimos mais tubos, atingindo já 48 tubos por dia, só nessa fase. Tá? A ação da qualidade na fonte foi a intervenção de trocar esse tubo, essa borracha, né,
e eliminou-se 71% do tempo de limpeza. Mesmo assim, mantivemos uma pausa, né, as 4 pausas, porém elas já não eram mais de 20, 30 minutos, elas passaram a ser 2 de 15 minutos, sendo que a outra já emendava com o almoço, onde eles faziam até mais rápido. Tá? 5S. Essa foi uma das ferramentas mais interessantes. Por quê? Foi aplicado lá no robô e nós conseguimos fazer uma alteração de layout. Não consideramos alteração de layout, foi só essa máquina que foi virada para dentro. E com isso nós eliminamos um funcionário, apenas um funcionário fazer o papel dos dois e ganhamos mais produtividade ainda, né, na parte de homem-hora. Tá? E o 5S foi realmente um divisor de águas lá. O comportamento do pessoal mudou bastante. Resumo. Só a nível de produtividade a gente conseguiu bater 50 tubos, né? Era 40, bateu 50, ou seja, 25%. E com o operador, nós conseguimos diminuir o operador menos 14%. O total deu 46% de produtividade. Tá? E ele realmente se manteve. Só não manteve como na visita seguinte que nós vamos fazer. Eles estavam atingindo a média de 51 tubos por dia, sem a intervenção do Senai. Foi espetacular. Resumindo os resultados, tivemos 46%. Né? O programa foi um sucesso. Tudo isso fazendo o quê? Redução de tempo de limpeza na base dos tubos, cones do tubo, padronização de setup no início e no final da produção e redução de um operador. Então, o programa foi realmente sensacional. Como conclusão, a gente pode falar que as atividades de manufatura enxuta realmente vale a pena fazer. O incremento foi de 46% da produtividade, não implicou dispensa de nenhum funcionário. A satisfação do cliente foi tamanha que ele planeja fazer agora, no final de fevereiro, após o carnaval, uma outra linha. E um fator fundamental é que o comprometimento da equipe envolvida foi uma postura assim, fundamental para o sucesso do programa. Muito obrigado pela atenção. Esse foi um trabalho realizado na empresa Copel junto com em parceria com o Senai. Obrigado.